Por causa dos plantões, da carreira como enfermeira, eu vou ter que me afastar dos meus filhos, da minha maternidade, do que eu tenho de mais valioso na vida. Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre como que eu enfrento esses dilemas que incluem ser mãe, ser esposa, ser enfermeira, dar plantões, ser empreendedora. Como é que isso tudo vai para dentro de um pacote e a gente pensa em resolver juntas? Bora lá? Oi, dona! Meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira e aqui a gente fala sobre enfermagem numa perspectiva que você nunca viu. Eu me lembro que em 2017, quando o meu Ian nasceu, nossa senhora, eu achava que o difícil ia ser enfrentar um puerpério. Eu achava que a licença maternidade era tudo que eu precisava na minha vida para eu me entender como mãe. Mas aquilo foi também para mim uma grande ruptura, porque eu me vi diante de um serzinho aprendendo a ser mãe, a coisa mais complexa que existe, o desafio mais complexo que eu vivi na minha vida, né? E distante da pessoa, da profissional que eu era. Eu fui mãe aos 33 anos. Acredito que algumas de vocês aqui, se ainda não são mães, muito provavelmente não planejam ter antes dos 25, 30 anos, né? Hoje em dia, a gente, como mulheres, tem deixado para ser mãe mais tarde, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o ritmo realmente, assim, esperado. Mas aí, o que acontece? Quando em 2017 eu tive filho e em 2018 eu precisei voltar a trabalhar, eu levei um baque violento. Porque aí eu me vi dentro do meu plantão, atuando como enfermeira, mas sentindo uma terrível sensação de culpa por ter deixado o meu filho com a minha mãe ali por 24 horas. Eu acho que naquele momento eu talvez até já tivesse bem ambientada com a coisa do ser a pessoa que tá ali exprimindo a maternidade, vivendo para uma criança, mas eu não tava realmente pronta, sabe para quê? Para delegar o cuidado do meu filho, para aceitar que eu não tinha como fazer tudo. E eu me lembro assim perfeitamente da sensação que foi o primeiro plantão que eu cheguei no SAMU e ficou aquela sensação de eu deixei o meu filho com a minha mãe para vir trabalhar. Só que ao mesmo tempo, quando eu estava lá na central de regulação, dando meu plantão, a minha cabeça estava muito lá. Eu percebia que eu não tinha a mesma performance profissional. Eu não estava ali inteira como profissional. E aí vem aquela impressão, você nem é mais boa profissional, porque você está ali vivendo um dilema, sua cabeça, sua emoção está lá, mas você também não é boa mãe, porque você deixou seu filho 24 horas longe de você para fazer um plantão. Que seja 12 horas, que seja 6 horas, mas todos os dias. Poxa, tô deixando meu filho, é sério isso? E aí eu acho que aquilo foi crescendo dentro de mim, sabe? E por que aquilo aconteceu? Porque eu sempre tive como figura de referência, figura materna de referência, a minha mãe. Diferente de mim, a minha mãe não construiu uma carreira fora de casa. A minha mãe, a vida toda, foi do lar. Então, cuidou da gente, de mim, de Priscila, de Poliana. Minha grande referência era ela. Então, como que eu, naquele momento, ia com 6 meses de vida, estava ali, ficando com a minha mãe e eu estava saindo, deixando o meu filho. Aquilo era, gente, ruim de assimilar dentro de mim. Era como se eu estivesse dando uma prova que eu era uma mãe desleixada, que eu era uma mãe que não me dedicava de verdade, que eu era uma mãe que não conseguia me fazer presente como eu deveria. Isso estava na concepção da minha cabecinha, tá? E isso meio que foi ganhando proporção de uma forma que eu passei a sofrer por delegar para minha mãe o cuidado com meu filho. E por que eu tô falando sempre da minha mãe? Porque nessa fase, até os 3 anos de idade, eu não tinha ajuda em casa com o Ian. Eu não tinha ajuda, não tinha uma secretária, uma pessoa ali para dar conta. E eu me lembro que eu basicamente vivia entre os plantões, meus plantões de 24 horas, eu também tinha uma escala na Paraíba. E quando eu ia para Paraíba dar plantão, eu fazia, em média, 60 horas de plantão.
Então, eu saía na quinta-feira à tarde de casa, viajava 200 quilômetros para ir até o hospital, trabalhava quinta à noite, sexta-feira 24 horas e no sábado pela manhã cedo eu voltava para Natal para encontrar com meu filho. E aquilo era mais uma prova de que eu estava me ausentando, de que eu não era presente. Gente, isso na cabeça de uma jovem mãe parece que cresce. Parece que vai tomando assim. E chegou um momento que eu realmente falei assim, eu só quero ajuda para sair para trabalhar, eu só vou permitir que o meu filho não esteja comigo quando eu tiver que dar os meus plantões, e vai ser isso porque afinal eu sou a mãe. E acreditem, essa sombra, ela meio que fala aqui no meu ouvido até o dia de hoje. Todas as vezes que eu percebo que eu não consigo estar inteiramente na escola do meu filho, nos grupos do WhatsApp, sabe aquele grupo de mães no WhatsApp que às vezes elas passam o dia todinho ali conversando? Eu não consigo acompanhar, cara. Eu preciso no final do dia, às vezes, dar uma passada de olho assim, ver o que aconteceu, e por vezes você esquece alguma atividade da escola. Ai, tinha que levar revistinha hoje. Ai, hoje era o dia que eles iam fazer uma limonada, tinha que ter mandado açúcar, limão e um saco de gelo. E eu não vi. Então, fica aquela sombra aqui no ouvido. Você não é boa mãe? Você tá delegando? Você não tá cuidando? Será que você não é boa mãe? Vejam bem. Lembra que eu disse pra vocês que nos primeiros 3 anos eu não aceitava outra ajuda que não fosse a da minha mãe para eu dar os plantões? Eu não queria. Eu dizia que eu tinha que cuidar porque era o meu filho. E à medida que o tempo foi passando, eu enfrentei uma das fases mais difíceis na minha vida. Eu tive depressão. E pouca gente sabe sobre isso. Eu lembro que no set de terapia, eu conversava com a psicóloga e eu dizia que eu era uma péssima mãe, porque eu não conseguia dar conta, porque eu me afastava do meu filho, porque os meus plantões exigiam que eu passasse 2 dias fora de casa. O meu filho sofria com isso. Eu dizia que eu também não conseguia mais ser uma boa enfermeira, porque eu estava sempre muito preocupada com o que tinha ficado em casa, eu não conseguia puxar o plug e me desligar. E depressão, gente, não necessariamente é a tristeza, é aquele choro, é você, meu Deus, eu tô muito triste, eu não vejo sentido. A depressão às vezes visita uma pessoa sob a forma de incapacidade. Você se sente incapaz. Eu sou uma profissional incapaz, eu sou uma mãe incapaz, eu não dou conta, eu não consigo. E eu experimentei a depressão como consequência daquela escolha de ser a mãe que centralizava, que não delegava, que só delegava quando eu ia pro plantão, porque afinal eu tinha que ir pro plantão. E à medida que eu centralizava tudo aquilo e não permitia que outras pessoas me ajudassem, eu também me afastava de uma identidade muito importante para mim, que é a identidade profissional. Porque além de mãe, de esposa, de cristã, de irmã, eu sou enfermeira, sou educadora e eu amo fazer isso aqui. Então, dentro daquele intervalo de 2, 3 anos, os primeiros anos de vida de Ian, eu experimentei a depressão como sendo uma consequência do centralizar. Eu deixei de lado as minhas outras identidades. A identidade da Patrícia que vai à missa, a identidade da Patrícia que faz trabalho voluntário, a identidade da Patrícia que tem amigas, que sai com as irmãs, que é amante do seu esposo, que senta para estudar, que é proativa no trabalho, que é enérgica, que gosta do que faz. Todas essas identidades foram empacotadas e colocadas dentro de uma gaveta, e essa foi a receita de uma depressão. Nem combina comigo, né, gente? Eu cheia de alegria para viver, uma pessoa sempre muito entusiasmada, deprimida. Hoje, sabe o que eu percebo que eu corrigi? Eu passei a entender que para criar uma criança, para criar um filho, é necessário uma vila inteira. Isso eu tive que perceber. E no dia que eu li um provérbio africano que dizia "It takes a village to raise a child", é necessário uma vila inteira para criar uma criança. Eu identifiquei que ali era onde estava a solução da minha inquietude.
é necessário uma vila inteira para criar uma criança. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que juntar um batalhão, não. Mas a sua sogra participa, a sua mãe participa, a sua amiga participa, a sua irmã participa, a sua vizinha participa, participa um tio, participa a escola, participa o esporte, participa uma terapeuta. E eu não estou nem falando aqui da figura paterna, do pai, que também existiu esse movimento muito forte de eu trazê-lo para dentro. Diferente do vínculo visceral da mãe e do filho, o pai, ele constrói um vínculo com a criança. E aí a gente não vai falar de participação, porque o pai é a pessoa que está lá junto com você. Obviamente que, por vezes, eu era a figura central porque eu sou a mãe. E por mais que a sociedade pregue a ideia de que somos todos iguais perante... Cara, existem questões relacionadas à nossa identidade social que não dá pra gente ficar dando o murro na ponta da faca. Não dá. A gente vai sofrer e ele, que é o homem, não vai sofrer igual. A gente vai sentir e ele, que é o homem, não vai sentir igual. Então, a partir do momento que eu passei a enxergar todas essas vertentes, aí eu comecei a aceitar a ajuda como sendo própria do maternar. Hoje, eu tenho agenda semanal. Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Agenda de Ian. E nesse grupo está minhas duas irmãs, né? Minha sogra, minha mãe, uma funcionária, meu marido, eu e o meu pai. Somos 8 pessoas. E essas 8 pessoas são responsáveis por criar Ian, participar da educação, dar suporte às experiências todas que ele vive. Ele ser uma criança nutrida de repertório, ele ser uma criança livre, com bastante diversidade de experiência. It takes a village to raise a child. É necessário uma vila inteira para criar uma criança. Aceita isso de coração aberto. Mas para além disso, existe ainda uma outra coisa. Tem dias que a gente não tem energia emocional para os filhos. É bem verdade. E eu experimento isso. Ontem à noite, eu experimentei isso. Cheguei em casa cansada, com uma baita situação para sedimentar aqui na minha mente. Eu precisava me acalmar, eu precisava conversar sobre esse assunto. Escolhi o meu marido como pessoa para conversar comigo. E sabe o que eu fiz? Coloquei meu filho na TV. Quando meu filho vai para a tela, ele não vai porque é bom para ele. Ele não vai porque ele tá afim, simplesmente. Claro que ele tá sempre afim, né, gente? Mas ele vai porque eu preciso que ele vá para a tela. Ele vai porque eu preciso de 120 minutos, 2 horas, para eu me acalmar, tomar um banho, jantar conversando com meu esposo, deitar na cama, conversar um pouco mais, fazer uma leitura. Eu preciso. E por vezes, nem é a tela. Por vezes é brincar sozinho. Ele vai ficar lá, mexendo nos Lego dele, mexendo nos papéis, desenhando, brincando, sozinho, curtindo um tédio, um ócio criativo. E às vezes ele fala: mamãe, vamos brincar comigo? Filho, hoje a mamãe não tá boa. A mamãe tá precisando deitar um pouco. Vai ficar com seus brinquedos? Quantas vezes, quando eu era criança, eu experimentei situações desse tipo? Eu precisava brincar sozinha. E é importante que as crianças aprendam a sentir o tédio, reconhecer o tédio, viver o tédio, administrar a frustração de estar sozinho, de brincar ali com a própria criatividade. Isso também é importante. Os especialistas em comportamento infantil, eles mencionam que isso também é importante. E naquele momento, eu estou precisando. Às vezes, a necessidade não é nem de uma conversa, não é nem de dormir, botar ali o tapa-olho e tirar um cochilo da tarde, sei lá, não é. Às vezes nem é isso. Às vezes a necessidade é de fazer algo que eu gosto, uma série, estudar. Com a maternidade eu descobri que estudar é terapêutico para mim, porque é aquele momento que eu vou fazer algo que eu gosto, que eu valorizo. Sentar, pegar um material e estudar com meu caderno e ler. Aquele momento eu me devolvo para mim mesma. E é importante que você respeite e aceite que esses momentos, eles são parte de uma vida bem vivida. Eu fui mãe aos 33 anos. Eu não fui mãe aos 20 anos como a minha mãe. Minha mãe engravidou com 19 e me teve aos 20 anos.
Eu fui mãe aos 33 anos. Eu já tinha uma carreira. Eu já tinha conceitos pessoais, individuais e profissionais bem construídos. E me devolver para mim foi a maneira que eu encontrei de restaurar a minha saúde emocional. Mãe feliz, filho feliz. Logo porque, gente, filho é passarinho. A gente não cria filho para si. A gente cria o nosso filho para o mundo. A gente forma seres fortes, saudáveis, felizes, independentes, criativos, solidários, para que eles sejam bons para si, para o próximo e para a coletividade. A ideia de ser mãe e fazer aquele serzinho como sendo o seu projeto de vida mais grandioso, ela, digamos assim, esbarra num dilema próprio da vida. O filho vai embora e a gente torce para que ele escolha uma profissão, escolha uma esposa, no caso de Ian, ou escolha um marido, enfim, sendo mulher então, quando é uma mulher que muitas vezes vai ter filhos também, eles vão construir uma vida. E aí? Filho é passarinho, ele vai voar, ele vai construir a própria vida. E você, como fica? Sem carreira, sem profissão, sem individualidade, sem a felicidade? Já pensou nisso? Então, agora que você conheceu um pouco das minhas perspectivas em relação ao maternar, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, você que é mãe, o que foi dolorido para você abrir mão no dia que você se viu ali com aquela criaturinha nos seus braços? A vida toda muda, é bem verdade. O que foi mais difícil? O que foi mais dolorido? Quem sabe outras enfermeiras também vão aprender com a experiência, com a individualidade de vocês, com a maneira como vocês enfrentaram os problemas. Aproveita e já curte essa página, encaminha para uma colega mãe esse conteúdo, para que a gente cada vez mais possa desmistificar essa ideia de que eu sou mãe, então eu não tenho como me dedicar à minha carreira, eu sou enfermeira, então eu não vou conseguir conciliar com a maternidade. Envia para uma colega que precisa escutar um pouquinho sobre esse assunto e vamos fazer aí essa comunidade de mães enfermeiras crescer. Beijo, até a próxima aqui no canal.